Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast sobre estatística e dados, onde eu trago convidados que falam sobre suas carreiras, suas áreas a ver com dados e assim inspirar você, te motivar, você que está querendo entrar nessa área, você que já trabalha nessa área e quer se atualizar, quer aprender mais sobre isso. O convidado de hoje é o Gabriel Lima Gomes. Ele é consultor de dados sênior, aliás, cientista de dados sênior na EY e também produz conteúdo nas redes sociais. Gabriel, seja bem-vindo ao Statisticast. E se apresenta aí para o pessoal. Olá, professora Fernanda. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Assisto todos os seus podcasts, todos os episódios. Participante assíduo aqui do podcast já. Então, fico lisonjeado em participar aqui dessa entrevista com você, desse podcast com você. Então, como a professora falou, sou cientista de dados sênior na Ernst Young, conhecida também como UI, que é uma empresa de consultoria na área de auditorias financeiras. Só que aí muitas pessoas perguntam o que uma empresa de auditoria faz na área de ciência de dados. A questão é que ela tem um braço, a parte ali de tecnologia focado em Data Analytics. Então tem um segmento de auditoria e um segmento ali de Data Analytics, uma equipe extremamente grande, temos ali aproximadamente 200 profissionais dentro da área como um todo, de análise de dados como um todo. A equipe que eu atuo hoje tem aproximadamente 40 pessoas, dentre engenheiros, UX, de Data Analytics, cientistas, MLOps e etc. E também dou aula desde 2000, na aula de dados desde 2016, aproximadamente, e dou aula ali de programação, porque eu vim da área de programação desde 2015. Então, antes de eu ir para a área de dados, eu trabalhava como desenvolvedor full stack, trabalhei com um amado Java, amado e odiado por muitos, né? E também, como ela disse, eu produzo ali alguns conteúdos no Instagram, LinkedIn, o meu forte mais é Instagram e LinkedIn, e em alguns momentos ali eu também faço alguns conteúdos mais completos pelo YouTube. Então esse sou eu, estou aqui para a gente bater esse papo aí hoje sobre ciência de dados. E você comentou que você tem formação em computação, né? Como é que você é, parou na área de dados? Como é que você descobriu essa área? O que que te levou a buscar estudar essa área? Então, foi algo muito natural, porque na época era tudo mato aqui no Brasil, na parte de ciência de dados. Não era nem chamada ciência de dados, pelo menos no Brasil, era mineração de dados. O termo ciência de dados começou a ficar mais popular ali em 2012, 13 nos Estados Unidos, né, que saiu aquela conhecida reportagem, artigo e reportagem, a profissão mais sexy do século XXI, cientista de dados. Na Harvard Mas Business era, Review. é, mas era tudo mato, né? Era tudo mato e era muito conhecido como mineração de dados. E muita gente não sabe que mineração e ciência de dados é a mesma coisa. Só que a gente tratava como mineração de dados porque a gente ficava ali aprofundando nos dados para tentar extrair insights sobre os dados, não tinha muito essa questão de algoritmos de regressão, classificação, deep learning, nem se fale, era muito clusterização, porque misturava um pouco de estatística descritiva e não tinha algo direcionado, era assim, vamos fuçar esses dados para ver o que a gente acha. E eu já trabalhava na área como desenvolvedor. Eu já estava atuando ali há algum tempo, alguns anos já como desenvolvedor de sistemas. E na faculdade, uma professora minha, foi até minha orientadora, ela chegou para mim e falou assim: Gabriel, vamos começar a escrever artigos sobre inteligência artificial? Eu falei, mano, eu não sei nem para onde vai isso daí. Mas vamos. Eu, nem, Nem eu sei era, se teria futuro, né? E hoje em dia todo mundo fala nisso. eu era desse tipo na faculdade. Me chamava e ia. Ah, Gabriel, a coordenadora chegava assim: Gabriel, quer dar uma oficina na. Vai ter uma feira de tecnologia, você quer dar aula? Dou, me leva lá. Você quer dar uma palestra? Vou, vamos lá. Eu ia, participava de tudo na faculdade nessa época. E essa professora me chamou, só que era algo mais sério, né? Era escrever artigo de iniciação científica. Tinha um cadastro ali do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Teve uma época que eu até recebi bolsa, e depois eu fiquei como voluntariado, porque eu já trabalhava, então não podia ficar como recebendo bolsa o tempo todo. E foi uma coisa natural. Aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a ler, comecei a fazer até formulário para coletar dados. Eu já não tinha muito esse negócio de LGPD, aí a gente fazia um formulário, mandava, o pessoal respondia e pronto, eu fuçava esses dados só sem preocupação nenhuma, lindo, maravilhoso. E eu fui indo, aí meu TCC foi sobre isso também, meu TCC foi algoritmo machine learning para identificar possíveis fraudes no processo de carteira de habilitação aqui do Brasil. Então peguei dados reais ali do Detran, que eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para o Detran, e fui indo, e no dia do meu TCC eu recebi uma proposta, duas propostas de emprego. Uma formalizada e a outra ficou muito no papo assim, o cara, um gerente do Detran aqui de Brasília foi assistir e ficou, putz, a gente precisa disso que você fez, não sei o quê, conversou comigo depois do TCC, aí falou, cara, eu quero conversar com você depois. Eu falei, beleza, ótimo. Aí uma outra do Instituto do Instituto do Ministério de Ciência e Tecnologia fez a mesma coisa, só que ela me deu o cartão dela e falou assim: vai essa semana lá no Instituto pra gente conversar que eu quero te fazer uma proposta. Aí pronto. Aí eu Gente, fui. você defende o TCC, já tem duas ofertas de trabalho? Estavam só Pô, esperando ali. Você foi aprovado a oferta. quando eu falo que a sorte, a gente tem que jogar muito com a sorte também, né? Porque que participação que eu tive nisso? Nenhuma. Pô, fazer o Porque as TCC, pessoas. se formar. Mas tem um lado sortudo ali também, né? É. E aí eu soube aproveitar, obviamente, essa parte de sorte. Eu fui lá conversar com eles, não era bem um emprego, era uma oportunidade para pesquisador ainda, como eu tinha essa inclinação de pesquisa, tinha escrito artigos, apresentado em congresso, então eles gostaram do meu perfil de curioso, e lá eles não tinham nada de dados, eles tinham uma pancada de dados, eles armazenam todos os trabalhos científicos do Brasil, de doutorado, mestrado, artigos científicos e, se eu não me engano, graduação também. Só que eles não faziam nada com esses dados. Nada. Eles catalogavam tudo e não faziam nada. E eu fui. Aí eu peguei e falei, cara, vou largar meu emprego e vamos. Nessa aventura aqui, moro com meu pai mesmo, minhas contas são baixas, sou de boa. E fui. Então, desde então, eu estou nessa área. Então, atuo na parte de ciência de dados, de BI, de engenharia de dados também, já estou me aventurando às vezes. Web scraping, até ministrei alguns cursos ano passado aqui com o pessoal no YouTube, e depois abri uma turma aí de web scraping. E foi. E agora a área é isso tudo, né? Um monstrinho que eu particularmente não consigo acompanhar tudo. O pessoal vive me perguntando lá no Instagram e às vezes no LinkedIn, como é que faz para acompanhar tudo? Eu falei, não caia nessa ilusão. Você não vai acompanhar tudo, você não vai ficar por dentro de tudo. É impossível, é humanamente impossível acompanhar tudo. Mas eu peguei o negócio lá no Mato Baixo mesmo e consegui acompanhar um pouco essa evolução aí. Hoje eu tô aí compartilhando um pouco de conhecimento com o pessoal também. E como é que começou essa ideia de querer compartilhar conteúdo? Né? Por que que você começou e quando você começou? Então, eu comecei a dar aula em 2015, como eu disse, né? E na parte de dados em 2016 para 2017. E na pandemia, eu não tinha rede social. Não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha YouTube. No máximo, eu tinha o LinkedIn. E eu produzia conteúdo já no LinkedIn antes de atuar para a área. Então, eu pegava esses projetos que eu fazia na iniciação científica, me baseava e fazia outras coisas, muito pro esporte, que eu gosto bastante. Então, análise de sentimentos, de jogos dos times do Rio, da seleção. Aí fiz alguns trabalhos na área de acidente de trânsito, eu trabalhava nessa parte de trânsito, então eu tinha um pouco de embasamento. Então, eu já compartilhava esse conhecimento, mas no LinkedIn. E o LinkedIn sempre foi muito sério, né? Não era rede social de influencers. Sempre foi muito uma rede social mais negocial. Então eu gostava de ir lá por isso. Cara, eu vou compartilhar conhecimento técnico e a gente vai trocar ideia técnica, não vai ficar de blá blá blá. Só que chegou a pandemia e eu já dava aula também, só que presencial. Era tudo presencial, e aqui em Brasília. Só que chegou a pandemia e
travou tudo, foi tudo para o online, e chegou um certo momento, eu pensei, cara, eu vou precisar ir para o online também, porque Vou fugir. não teve mais como fugir, porque todas as turmas presenciais tinham acabado, eu estava dando muita aula online já, eu acho que todo mês eu pegava uma turma online em São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui em Brasília, então eu estava dando aula online. Só porque eu não tava gostando daquela coisa congelada da aula online puramente por outra instituição, seguindo a metodologia deles. Eu sentia que os alunos estavam cansados também, porque era ficar em casa o dia inteiro, trabalhar em casa e chegar na aula, aquela coisa maçante online também. Então eu tava sentindo que o pessoal também estava incomodado, que eles queriam algo a mais, do tipo, cara, eu não quero sentar aqui de 7 às 11, eu já peguei turma de 7 a 11 da noite. Dava 10 horas da noite, o pessoal morria. Estatística. Pensa, aula de estatística descritiva depois das 10 da noite. E eu falei pra escola, falei, não dá, não tá rendendo. Vamos ver o que que faz? Não, não fizeram nada, continuaram, mas falei, beleza, então eu vou fazer do meu jeito. Então eu vou fazer do meu jeito. Não vou abrir turma, mas eu vou compartilhar com o pessoal o conhecimento que eles querem de um jeito mais leve, mais descontraído. Aí um belo dia eu tinha um Instagram que eu tinha feito antes para participar de uma live da faculdade que eu tinha me formado como convidado de aluno egresso, porque eu tinha sido um pouco dos alunos formados em ciência da computação, que estava trabalhando na área, quase não tinha ninguém, e eu dava aula lá na faculdade também, então eu estava meio que em evidência, aí me chamaram. Aí eu fiz o Instagram só para isso, não tinha foto nem nada. Falei, vou pegar e vou arriscar. Aí comecei a compartilhar, 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 foi crescendo, e eu vi que o pessoal gosta desse compartilhamento, misturando um pouco de vida pessoal e o nosso dia a dia também. Não só chegar e falar assim, olha, vamos falar sobre algoritmo de classificação hoje. Algoritmo de classificação faz isso, isso, isso. Não, o pessoal quer saber assim, cara, você trabalha com algoritmo de classificação no seu dia a dia? Sim, trabalho. Como é que é? O que você Cara, você faz? sempre é, como é que é na vida real? Como é que é na vida real? Outra coisa que eu gostava bastante, gosto na verdade, trabalhar com dados reais. Foi até um meme que eu fiz semana passada, que estourou, tanto no Instagram como no LinkedIn, que os cursos ensinam aquelas distribuição normal, coisa linda, com boxplot bonitinho, os gráficos, os carteplot lá com a relação linda, linear, linda, maravilhosa. Aí chega na vida real, o cara pega um outlier lá na Lua e não sabe o que fazer. Uma distribuição toda distorcida e não sabe o que fazer. E eu senti que o pessoal queria saber disso. Como é que é? Você senta com quem? Como é que faz esse andamento? Aí, às vezes, eu faço story todo dia. Todo dia eu faço story. A única coisa que eu faço todo santo dia é story. Postar, eu tô tentando fazer pelo menos 3 vezes na semana. Mas eu vi que o pessoal gosta disso. Tipo assim, cara, eu sou um cientista de dados e olha só, tô quebrando a cabeça aqui com o cliente. Foi um caso que aconteceu ano passado, há 7 meses para a gente tentar desenvolver algo e não tá saindo nada. Aí estamos há 7 meses nesse projeto e não saiu nada. Não saiu nada. 7 meses definindo regras. E o pessoal gosta disso também, né? E aí eu comecei aí, fui indo, e tô aqui, tô indo, tô vendo, ver o que eu faço. Parte, tento compartilhar o máximo que eu tento ali. Esses dias eu compartilhei eu coloquei no story uma base que eu peguei, ele tinha 15 bilhões de linhas. Ah, Ó, ninguém vai falar, 15 bilhões de linhas. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai calcular a média disso? Você vai fazer dos 15 bilhões? Não vai. Eu tô trabalhando com uma outra que tem umas 200 bilhões, mais ou menos, de linhas. E o pessoal tem essa necessidade de saber como é que é na vida real, não em sala de aula, como é que é na vida real. E eu acho que vingou. O pessoal tá gostando, tá aí. Eu sou meio devagar, eu sou meio que eu keep. Então, se eu vou fazer algum curso, eu que faço tudo. Eu gravo, eu produzo, eu faço edita, parte de venda. Hã? edita. Edito, faço parte de venda. Eu contratei uma vez um coprodutor para me ajudar, pelo menos nas postagens, mas não deu. Não deu porque ele fazia as coisas, eu tive que ficar mudando. Falei, não, deixa eu fazer, eu faço do meu jeito e vai.
tô errado, quem quer empreender não faça isso, tem que saber escalar, tem que saber terceirizar. Você sabe, né? Você terceirizou bastante coisa nos últimos tempos, mas eu sou eu equipe, né? Eu faço praticamente tudo por enquanto. E eu sinto que o pessoal gosta e que eu tô acrescentando, que é o mais importante, não só me expor, porque eu não, meu perfil é relativamente pequeno, não tá na nossa, aquele mantenho ali naquela quantidade ali algum tempo, mas eu consigo acrescentar para quem tá me seguindo, né? Vira e mexe, alguém me marca lá no LinkedIn, consegui um emprego tal, graças a acompanhando o Bruno, o Gabriel, o Fernando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu fico até surpreso. Falei, putz, nem sabia que essa pessoa me seguia e ela tá lá. Às vezes a gente nem sabe, né? E você até comentou algumas coisas nesse compartilhamento de conteúdo, né? E de você, por você ser uma equipe, você aprende muita coisa, mas eu queria que você compartilhasse qual foi o seu maior aprendizado nesse processo e também o que que mais te surpreendeu. Olha, o meu maior aprendizado não tem umas coisas técnicas que eu sabia muito pouco. Não só a questão da rede social em si, né? Até porque quando eu comecei a mexer na rede social foi quando eu pulei ali para senioridade, para sênior, ser um profissional mais sênior, né? Mas quando eu comecei a conversar com as pessoas, elas começaram a fazer algumas perguntas que eu nunca imaginaria que poderiam fazer, por isso que é bom dar aula, né? Só porque no Instagram tem essa dinâmica, essa interatividade mais rápida. Então, meu maior aprendizado foi o que eu vi assim, cara, eu não sei nada. Não sei nada, deixa eu sentar aqui e ver porque tem uma galera aí, tem uns júniorzinhos, os bichos são safo. Os bichos são safo. Então, meu maior aprendizado foi esse, que eu tive que me manter mais forçado ainda a me manter principalmente atualizado. Não só tecnicamente, mas no geral. Que claro que tecnicamente conta muito mais, porque a pessoa faz geralmente perguntas técnicas, eu tenho que saber, pelo menos, ajudar ou falar, "Pô, não sei." Mas no geral, então todo dia de manhã, quando eu sento para tomar café, eu entro ali no Google e vejo as novidades ou as besteiras que a mídia tá falando sobre inteligência artificial. Principalmente as Acontece besteiras. muito. Acontece muito. Você até fez um post uma vez, eu fiz também, sobre o gráfico lá de pizza que o Globo Esporte fez. Colocou 50 categorias lá no gráfico de pizza, mó rolo. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. Cadê a equipe de, Não tem uma de... pessoa que tenha conhecimento em análise de dados, visualização, que tenha lido storytelling com dados para ver isso em toda a equipe da Globo? É, exatamente. Até de UX, o UX lá da UI, os caras entendem disso. Falam assim, não, não faz isso, pelo amor de Deus, gente. Não faz isso. Então, meu maior aprendizado foi nesse sentido, que eu sabia muito pouco e eu teria que me manter forçado, atualizado o máximo possível, tecnicamente e de coisas mais gerais, porque a gente vê essas coisas aí que o pessoal divulga que muito sem noção também, alertar, né? Tipo, vire cientista de dados em 90 dias ganhando R$ 6.000, R$ 8.000, R$ 10.000. Então, meu maior aprendizado foi esse, nessa questão. E a Acho outra que pergunta foi... também não tem como saber tudo, né? É engraçado É, você ter falado isso, porque eu, né, sou formada em Business Analytics. Aliás, sou formada em estatística, com doutorado em Business Analytics, sou professora, e no Instagram me perguntam sobre algum tipo de teste, e eu fico assim, gente, eu nunca ouvi falar nesse teste. Eu vejo que é um teste muito específico, usado, por exemplo, na área de agro. Eu nunca trabalhei com a área de agro. E provavelmente na faculdade eu nem vi esse teste. Se eu vi, foi uma vez numa aula, e né, quem sabe eu sou e senhora não de lembra. idade. A gente viu, tem muito tempo. E a faculdade, mesmo sendo ali 4 ou 5 anos, ela não ensina tudo, né? Não. Principalmente aquelas coisas importantes que a gente quer saber, como como procurar um trabalho, como aplicar estatística, o que um estatístico faz, como ganhar dinheiro. Tirando essa parte que é meio, né, a faculdade deveria ensinar e não ensina, a parte Não ensina técnica nada. também, não tem como ensinar tudo. Então, eu acabei descobrindo que existe como se fosse uma estatística diferente, né? Não é diferente, dependendo da sua área base, já tem uma aplicação que já é comumente usada, né? Já é
o pessoal já usa mesmo, já é aceito é, que use essa técnica, que na área de business, por exemplo, a gente não usa. A outra pergunta foi o que que mais te surpreendeu, Gabriel, nessa jornada? Ah, olha, uma coisa que me surpreendeu e continua me surpreendendo, o nível tá baixo. O nível educacional tá baixo. Eu digo porque não só na nossa área, como na computação como um todo, não só na área de dados, mas está baixíssimo o nível. O Nível pessoal não sabe. Hum, Sim, também nível técnico. O pessoal não entende a lógica, por exemplo, de um if-else. O que é um if-else? Como é que funciona? As pessoas, elas se quebram nisso. Ah, mas aí chega lá no currículo da pessoa, tem um monte de curso lá, pá, 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 um monte de certificado, né? E aí vem o segundo ponto que eu vejo que surpreendido. O nível também dos cursos estava muito baixo um tempo atrás. Deu uma melhorada, eu senti que deu uma melhorada, mas ainda tem muito baixo, tem muito picareta. Eu descobri que tem muito picareta, eu não sabia que tinha tanto picareta na nossa área assim, É mesmo, eu achava mas que dois só, tem muitos, é? eu considero muitos, porque pra mim, antes de entrar no Instagram, eu achava que não tinha essas coisas na nossa área, igual de marketeiro. Eu sempre fui muito contra, é uma coisa, eu sempre fui muito contra. Ah, negócio de coaching, negócio de marketing, é só pra arrancar seu dinheiro, seu dinheiro. E aí eu conheci, não sei se você conhece, você participa do Novo Mercado, que é uma escola de marketing, e conheci e fui acompanhando. E assim, mudou totalmente minha visão. Falei assim, cara, olha só que interessante, tem pessoas realmente sinceras, honestas nesse meio. E já da área de computação eu tinha uma visão contrária. Falei, não, isso não acontece, até porque deve ter pouca gente e tal. Quando eu comecei a entrar mais no Instagram, acompanhar mais esse mundo de marketing para nossa área de dados, eu vi que tem muita gente e tem muita gente pilantra, né? Tem muito picareta. Então, foi uma coisa que eu fiquei surpreso. Eu falei, gente, esse negócio de aprenda ciência de dados em 90 dias, que você vai ficar rico, muita propaganda, né, de curso. Ah, você ganha, vira um profissional para ganhar em média R$ 12.000. Tem muitos, muitos mesmo. Mas assim, né, eu falei, cara, deixa eu me meter aqui um pouquinho e tentar ajudar essa galera. Não que eu sou, né, o salvador da pátria, mas deixa eu dar minha contribuição, que tem muita gente muito maior. Então, tem a Ana, que já veio até aqui, né, do Descomplica Estatística, ela produz também bastante coisa legal de estatística. E tem esse pessoal, mas sim, tem o Carlos Mello, ele não veio aqui ainda, né, o Carlos. Não, ainda não. Ele é cabeçudo demais, ele é, assim, outro nível, né, que é mais focado também em Deep Learning, mas estão ali. Você falou, então deixa eu tentar dar minha contribuição aqui, e gente como a gente, porque o Carlos já foi piloto do MIT, não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, um ponto fora da curva. Eu não, eu sou gente como a gente, eu quebro a cabeça com estatística, quebrava muito mais a cabeça com estatística, aí o GPT veio para me salvar um pouco também, eu vim estudando, aí o GPT veio e acrescentou mais, então eu apanho, negócio quando eu preciso fazer teste de hipótese, nossa senhora, eu fico desesperado, porque Jesus amado, deixa eu ver o que que eu preciso fazer aqui. Então eu sou gente como a gente, probabilidade então, nossa senhora, eu apanho muito. Mas tem os meus pontos fortes, programação. Se eu aprendi a programar em SAS parece aquelas propagandas de livro, né? Em 30 dias. Mas em 30 dias eu realmente aprendi a usar o SAS, em menos de 30 dias. Porque ou aprendia ou aprendia, não tinha outra opção. Então, programação eu tenho o meu forte. Mas eu sou gente como a gente. Eu tenho minhas N dificuldades com estatística, com probabilidade, com álgebra. Nossa, eu tenho minhas dificuldades, eu quebro demais a cabeça quando eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu me coloquei nesse meio aí para ver se o pessoal encontra um ponto como eles, né? Normalzinho ali para ajudar em alguma coisa. Eu achei legal que você falou essa questão do marketing, porque realmente quando a gente vem de uma área muito técnica, né, e eu formada em estatística, a gente acha essas coisas assim meio besteira, né, meio propaganda enganosa, o que existe, mas não, ela não foi feita para isso, né? Eu acho que talvez pela minha formação no marketing analytics tal, é aquilo, porque às vezes o pessoal muito técnico ele não tem noção. Quando você faz um produto
ele não vai vender automaticamente, né? Vamos supor, você cria um curso, ou você quer vender bolo, você faz o bolo em casa. O bolo não vai se vender sozinho, você precisa usar o marketing, você precisa divulgar, né? Fazer toda a promoção, propaganda, e não tem toda essa área de estudo, né? Claro, se você for dessa área, você acha isso meio óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. Então, tem gente que acha que tudo de marketing é falso, né? Mas é por quê? Porque tem aqueles falsos que existem para queimar o filme. Né? E o que eu falei, eu já ouvi falar de umas duas pessoas que prometem um curso que garante que você vai conseguir um trabalho e vai ganhar esse valor todo, e que é mentira. Inclusive, a pessoa está no Reclame Aqui, inclusive, antes de comprar um curso, cheque o Olha só, Reclame reclame aqui. Aqui. É, Eu vou mas até olhar o meu nome lá pra ver se eu tô lá. De repente eu tô lá ali e tô sabendo. não, mas você está prometendo isso? Você está prometendo que a pessoa vai ganhar R$ 10.000? Não, pelo contrário. Os últimos cursos que eu dei e lives, toda live eu já coloco no início. Você não vai sair daqui ganhando R$ 8.000. Você não vai sair daqui dessa live, né, no YouTube aberta de 3 dias, 3 horas ali, 5 horas no máximo. Eu já coloco no início. Você não vai terminar essa live saindo ali na esquina amanhã pedindo um salário de R$ 5.000, tá, minha gente? Por favor, se contenha, juízo. Eu não tenho coragem de fazer essas coisas, não, Deus me livre. É muita responsabilidade, aliás, irresponsabilidade, porque tem gente É, que promete isso, né? Então, assim, eu já ouvi falar de um ou dois, eu não acompanho, então eu não sei a quantidade dos que existem por aí, mas fiquem atentos. é. Agora, outra É, coisa, tem escola, só pra gente ferrar esse assunto aí, polêmicos, né? Tretas, tem instituições de ensino, de escolas e de ciência de dados que instigam não, orientam os alunos a colocarem lá no LinkedIn como se eles trabalhassem nessas escolas, para aumentar a questão de busca, né? Tem toda a lógica ali do algoritmo do LinkedIn, então a pessoa vai achar, e os recrutadores vai achar que aquela pessoa trabalha naquela escola, mas ela não trabalha, ela é aluna. Então tem umas 2 ou 3 escolas que andam fazendo isso. Eu vi, achei que era engano, porque realmente a pessoa trabalhava, ou foi o aluno que fez besteira, e aí depois até o Gustavo Tisman, que mexe com Power BI lá no Instagram, o Gustavo, aí eu fui conversar com ele e ele falou assim: não, cara, realmente tem escola que tá orientando os alunos a fazerem isso mesmo, a colocar lá no, como experiência profissional um curso que eles estão fazendo. Dando. Eu falei, gente, olha só, eu já vi umas 3 fazendo isso. Eu falei, não é engano mesmo, não, de é propósito. malandragem. É malandragem mesmo. Mas tá bom, cada um com seus problemas, né? É porque você quer meio que vencer o sistema, né? Ou usar o sistema a seu favor, mas não, você sabe que não é legal, né? É antiético isso. É o que eu É, queria falar, que você falou sobre. Você estava falando sobre a produção de conteúdo online e tal, e você também estava me contando, antes da gente começar a gravar, que você faz entrevistas e você traz esse conteúdo para os seus seguidores. E aí, como é que é isso? Você quer testar o que, que o mercado tá perguntando nas entrevistas, e aí você fala, ó, galera, você que vai se preparar para essas empresas, eles estão perguntando isso aqui, essa é a resposta. Como é que funciona isso? então, eu tento participar o máximo possível de entrevistas, processos seletivos no geral, até chegar de preferência nas entrevistas, às vezes até mesmo na nacionalidade mais baixa do que a minha, como pleno, ou às vezes até mais alto, como especialista, e é mais por interesse próprio mesmo também, às vezes. Mas é uma forma que eu tenho de sentir como é que está o processo seletivo das empresas. Então, muita gente pergunta para mim, pô, Gabriel, eu vi vaga tal para cientista de dados júnior, aí tá pedindo lá Python, R, Power BI, Tableau, SQL, NoSQL e não sei quantos anos de experiência, não sei quantas ferramentas. Faz sentido? Ah, o que eu vejo quando eu participo desses processos seletivos? As equipes de recrutamento, a maioria não tem noção nenhuma. O que me parece que o que eles fazem? Que as empresas estão terceirizando muito a parte de recrutamento, né? Então, quando eles terceirizam, tô precisando de um cientista de dados um cientista de dados com pelo menos com esses conhecimentos aqui. Aí o recrutamento, para tentar incrementar os requisitos, ela vai lá no Google e fala quais são as tecnologias utilizadas por cientista de dados. E sai pegando um bancanhado de coisa. Coloca até Power BI para cientista de dados, desenvolver dashboards, que não é atividade primária de um cientista de dados. Pode ser secundária, bem secundária? Pode,
mas primária não é. Então não deveria ser requisito obrigatório, deveria ser um plus do plus. E eu consigo sentir isso quando eu entro nas entrevistas. Uma vez eu participei de uma entrevista para analista de inteligência artificial, foi o ano passado, aqui em Brasília, uma empresa, a vaga era analista de inteligência artificial. Aí a pessoa me entrou em contato comigo no LinkedIn, eu falei, bora, marcou a entrevista, fui fazer. Quando eu fui fazer, ela começou a perguntar, você tem experiência com JavaScript? Eu falei, tenho, e realmente eu tenho. Tem experiência com Java? Tenho, só que eu comecei a achar cada vez mais estranho. Tem experiência com banco de dados? Ah, beleza, tenho, banco de dados tá mais a ver. Tem experiência com framework era um framework lá do Java. Aí eu comecei a achar isso mais estranho. Eu falei, não. Tem experiência com essa biblioteca aqui do JavaScript? Não. Aí ela começou falou assim, eu falei pra ela, eu literalmente falei pra ela, eu falei, moça, isso não é vaga de inteligência artificial, isso é vaga de desenvolvedor. Aí ela, é mesmo? Por quê? Aí eu peguei e expliquei pra ela, de todos os requisitos que você me perguntou, mesmo eu tendo, porque eu já trabalhei como programador, como desenvolvedor, o único que se encaixa na parte de inteligência artificial é o banco de dados e o algoritmo de machine learning. Então, assim, de dez requisitos, dois se encaixavam só. O resto era tudo programação, tudo de back-end ainda por cima. Então eu vejo que eles não têm noção mesmo. Aí você Então está eu vou dando uma conversando. aula para recrutadora. Né, isso acontece direto, não é raro não. Eu sento ali, teve uma vez que a minha empresa contratou uma empresa de recrutamento, essa empresa de recrutamento me ligou querendo me entrevistar e não sabia que eu trabalhava na empresa que eu estava. Você Então, a fez minha isso? empresa terceirizou. Fiz. Fiz. Sério? Fiz. Por quê? Ela me ligou. Primeiro foi uma pessoa, um assistente e tal, fez uma conversa inicial para depois marcar a entrevista. Aí foi. Aí marquei a entrevista. Aí chegou na entrevista, a conversa vai de experiência e tal. Aí acho que a mulher resolveu abrir meu currículo, meu LinkedIn, pelo menos. Aí ela perguntou: Você tá trabalhando na Ernst Young ainda? Eu falei: Tô. Aí ela: Mas pra qual cliente? Eu falei: Cliente tal, porque. Ah, é porque essa vaga é pra Ernst Young também. Eu falei: Nossa. E a gente foi conversando. E aí eu fui conversando com ela, do tipo: Olha, com esse salário que vocês estão oferecendo, vocês não vão conseguir. Ah, mas por quê? Eu falei, porque vocês estão procurando um funcionário, uma pessoa sênior, vocês estão oferecendo quase que pleno, pelo menos aqui para Brasília, esse salário. Com esses benefícios aí também, não vai dar. Ah, e qual é o plano de saúde bom em Brasília? Aí eu falava, em Brasília, era até Unimed, e Unimed em Brasília é bem ruim. Aí eu fui explicando para ela, ó, plano de saúde bom em Brasília é Sul América, a 1.000 acima da categoria, acho que é acima do 700 para cima, Sul América, Bradesco, esses são bons, mas Unimed Brasília e tal. Então acontece muito de eu bater esse papo com o recrutamento. E é assim que eu consigo sentir como é que está o mercado, eu participando mesmo, porque eu não acredito muito nesse papo de recrutadores do LinkedIn. Desculpe aos recrutadores que estão escutando, tá? Mas eu não. Tem muita gente, vocês falam muita besteira. Me perdoem, mas é a verdade. E, e eu só consigo sentir como é que tá o mercado, principalmente o nível de exigência do mercado, eu me colocando na prova de fogo. Eu indo lá fazendo os testes, eu indo lá conversando com os gerentes, eu indo lá me colocando na prova. Então, esses dias eu fiz uma prova um processo seletivo para a Ambev. E eles passaram uma prova teórica. Nada muito complexo, bem tranquilo, mas era pura teoria. Pura não, acho que 80% era teoria mesmo, teoria. E a outra parte era bem prática, do tipo, não, minto, tô confundindo aqui. Esse teste era meio que a meio, esse da Ambev que eu fiz. Bastante teoria, bastante prática. Como é que funcionava a prática? Eles apresentavam um problema para você e você tinha que desenvolver. SQL e Python, SQL e Python, SQL e Python. E é o que eu sempre falo pro pessoal, galera, vai aprender Python, vai aprender Python, vai aprender Python, tem que aprender Python. Esse papo do pessoal fala assim, a ferramenta é o que menos importa, você tem que resolver problemas. Meu amigo, de ideia tem um monte, mas chega para a pessoa e fala assim, beleza, você tá com a ideia, agora desenvolve essa ideia aí para mim.
Ah, não consigo. Pega uma base de 10 milhões de registros e vai colocar no Excel para desenvolver essa sua ideia. Não vai. Então a ferramenta importa também. E eu sou um pouco resistente a esse negócio de que eu vejo aí uns professores falando no YouTube, Instagram também, do tipo, ah, não se preocupe com ferramenta, estude resolução de problemas. Mas para você resolver um problema, você tem que usar uma ferramenta. Você não vai resolver o problema no papel e caneta. Então é assim que eu me coloco à prova, participando dos processos. Aí eu vejo o que o pessoal está pedindo. Atualmente, o pessoal está pedindo muito SQL, Python e Cloud. Então, eu estou começando a recomendar para a galera: estudem Cloud, aprendam Cloud, para quem está querendo entrar no mercado. Tem que aprender Cloud, Python e SQL. Aqui que os gestores estão pedindo muito também. Comunicação deixou de ser soft skill para nossa área. Acabou. É hard skill. Ou você sabe se comunicar, ou você não está no mercado. Acabou. Não tem mais essa de profissional da área, até para desenvolvimento de sistemas. Eu conversando com pessoas da área, acabou esse negócio também de comunicação, é um plus, um soft skill para o profissional de TI, porque ele é mais introspectivo, mais recluso. Não, acabou também. Ou você aprende a conversar, a se comunicar, ou você tem que ser muito, 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 muito top na parte técnica para se sobressair e eles não se preocuparem com essa parte de comunicação. E eu participo. Ah, Gabriel, tô com uma oportunidade aqui e tal, vamos conversar? Vamos. Eu já falo logo, vamos. Me passa aí as informações e vou marcar. E eu vou falando, vou falando. É outra coisa também, só para fechar, que nessas conversas que eu fico tenho uma noção mais real de salário. Então essa galera que fica falando, ah, profissional sênior vai ganhar 20 mil reais no CLT. Meu amigo, esse ano a média de salário para sênior, esse ano, eu vi de 9 mil a 10 mil reais. Não chegou nem perto dos 15 até agora. A maioria, né? Teve um ou outro ali que chegou nos que eu participei. Teve um que chegou no 20 mil CLT, mas foi um até hoje, um. E teve outro ali que chegou perto dos 15. Mas o resto é 9, 9,5, no Isso máximo 10. lembrando que você está em Brasília, que é uma das cidades mais caras do Brasil, né? Então, o salário a gente esperaria que fosse ali um dos maiores. É, só porque aí vem a questão do remoto. A desvantagem do remoto, porque o salário, algumas empresas fazem, tá? Montam um pacote de benefícios e salários de acordo com a localização da pessoa, mas a maioria é de acordo com a localização da empresa. Então, se a empresa está ali em Minas, que é um custo de vida mais barato, a empresa não arrecada tanto assim, ela não vai oferecer um salário de uma empresa que está sediada em Brasília ou São Paulo. Não vai, entende? Então, essa é a desvantagem do remoto. Mas, no geral, as empresas tentam se adaptar um pouco à realidade do profissional. Mas esse negócio de salário aí astronômicos como CLT, ah, vem aqui fazer meu curso para ganhar 18 mil reais como CLT. Eu não tô vendo essa realidade ainda não. Eu, particularmente, não. Eu queria puxar um gancho numa coisa que você falou, que eu achei muito interessante sobre a ferramenta, porque eu vejo que são dois polos aí. Por quê? Tem gente que está muito focado em aprender ferramenta. Tipo assim, eu quero ser analista de dados, eu tenho que aprender Excel, SQL, e a pessoa, e o que é importante, a pessoa tem que aprender sim, mas a pessoa está muito focada ali na parte técnica. Mas ela não sabe, não saberia usar dessa ferramenta para o dia a dia, para a vida real. Porque a gente usa a ferramenta para resolver uma pergunta. Eu queria citar esse ponto porque eu sou uma das pessoas que falam, né? Você tem que, não importa a ferramenta, dado o que você precisa fazer, né? Me perguntam, qual é o programa que você usa? Gente, eu uso o que está na mão. Às vezes eu abro o Excel e às vezes eu estou usando um artigo que eu já estou acostumada com um certo tipo de script de análise de dados, então eu uso o programa que eu estou mais acostumada. Então, essa é a importância, né? Eu só queria puxar esse gancho para falar sobre isso, porque tem aqueles que estão focados muitos na tecnicalidade, sem entender a aplicação. Mas é claro que
Você não pode também só pensar assim, ah, não, o programa é qualquer um, não importa nem a minha pergunta, né? Já é o outro polo. Então, como você citou, você tem uma base de dados com milhares de observações que o Excel não abriria, por exemplo. Então, eu acho que também tem que encontrar esse meio termo, né? Não é para ir para os dois Sim. polos. E outra coisa que me lembrou relacionada a isso é a questão das tech skills, hard skills e as soft skills. Porque tem se falado muito, e eu já falei, gente, não foque só nas habilidades técnicas, foque nas softs, aprenda a fazer uma apresentação, né? Saber falar, saber se comunicar, saber dialogar. E não é comunicar só assim, sei me comunicar em português, mas saber traduzir o seu resultado, né, o gráfico, para a linguagem que seu cliente fala, que muitas vezes o cliente não fala ali a linguagem analítica ou estatística. Sim. Mas, e aí, então eu sempre falei isso, foca na soft também. E aí agora vem uma linha, né? Tem um pessoal falando assim: tem muita gente preocupada com as soft skills, mas a habilidade técnica está muito fraca. E você mesmo acabou trazendo isso por coincidência hoje, né? Você falou que o pessoal está com a habilidade técnica bem fraca. Mas assim, gente, não é um ou outro, não é assim, pare de estudar estatística e programação e vai estudar a apresentação. Não, é assim, para você que já está com a habilidade técnica bem desenvolvida, você sabe programar, você sabe estatística, você sabe aplicar, você sabe a parte técnica, estude também a software, porque não adianta só saber o técnico, e aí você não passar para o seu cliente, para o seu chefe, não saber se comunicar, não saber apresentar, né? O seu chefe bota você numa sala e fala assim, hoje quem vai fazer a reunião é você. Você tem medo de falar na frente das pessoas. Isso é comum. Eu já tive muito medo de falar na frente das pessoas, mas como toda habilidade pode ser treinada e pode ser desenvolvida. Concorda, Gabriel? Sim, concordo plenamente. Essa emenda, o que você citou aí, né? Que muita gente está preocupada com soft skills e está esquecendo, e está muito fraca na parte hard skills, de técnico, né? E eu tô vendo muito isso nessa nova geração, nessa galerinha aí dos 20 anos. Só que eu não sei se é porque eles estão preocupados demais com as soft skills. Não vou nem entrar muito nesse tema aqui, porque acho que ele é um pouco polêmico. Mas o que eu vejo é que o pessoal está muito mais preocupado em trabalhar nessas pautas softs, do tipo inclusividade, PET, ESG, não sei o que lá, não sei o que lá, que as empresas estão adotando. E na hora do vamos ver, tecnicamente falando, elas não conseguem. Porque elas querem. As, em- Independente da empresa, elas estão adotando essas pautas, né? Porque fazem parte ali do mundo corporativo. Só que o que dá dinheiro para a empresa é você chegar no cliente e falar: eu tenho a resposta para o seu problema e vou desenvolver isso. E a galera não consegue. Por quê? Ah, não, eu quero atuar ali nesse programa aqui de não sei o quê, do pet, do meu cachorrinho, tal, porque eu treinei, porque eu me comunico bem, e não quer. Só que isso pode ser, aí vem a questão, pode ser preferência? Beleza, ok. Aí você pega e vai viver ali, você não tem que fazer, você não tem que se meter na área técnica. O problema é quando estão dentro da área técnica. Elas não produzem e estão preocupadas muito com essa parte de, que você falou, né? Quer se comunicar e tal, então o técnico está fraco. E é possível, totalmente possível, alinhar os dois. Não há essa necessidade de você se preocupar só com o técnico para depois preocupar com soft skills. Eu, desde sempre, como eu falei lá no início, escrevo artigo no LinkedIn, desde a época da faculdade. Isso é uma forma de se treinar a comunicar. Ah, mas eu estou escrevendo. Sim, do mesmo jeito que quando você lê, você também está treinando sua comunicação, porque você está enriquecendo o seu vocabulário, seja técnico ou não, mas está enriquecendo o seu vocabulário do jeito de se comunicar depois, lendo. Mas a galera, alguns é medo, alguns é procrastinação, alguns é preguiça, então tem um pouquinho de tudo ali, não quer, não quer. Eu coloquei, que dia que foi? Foi um tempo atrás, acho que foi só no story que eu coloquei, que alguém me perguntou assim, qual é o maior erro que você vê quando o pessoal vai divulgar portfólio? Me veio na mente na hora aquela galera que desenvolve um trabalho até relativamente bom e já coloca assim na mensagem junto com o link.
galera, fiz tal coisa, dá uma curtida aí pra dar uma força. Putz, eu nem olho, nem olho. Não, cara, não faz isso. Você fez um trabalho, um dashboard, não precisa ser nada muito complexo, um dashboard, fala assim, ah, não precisa nem falar assim, eu fiz. Assim, com o cenário atual da economia do país, a gente fez um levantamento sobre os dados e descobrimos tal coisa interessante. Descubra você mesmo. Saiba se comunicar, vender. Parece que está mendigando, né? Quando você fala assim, compartilhe e curta aí para mim, dá uma força. Eu vejo isso que a pessoa não sabe conversar, não sabe comunicar. Que ela tá pedindo, é meio que o pedinte. E eu vejo que nessas pequenas coisas a galera peca, mas que é nessas pequenas coisas que você vai treinando a sua comunicação. Escrever um artigozinho lá no LinkedIn, eu recomendo para todos os meus alunos. Faça um trabalho. Você quer fazer um trabalho do curso, complementa. Primeiro já começa aí, né? Não pega o trabalho do curso que todo mundo fez, reproduza e coloca no LinkedIn, que é muito chato, na época que estava na pandemia, desses tanto de bootcamp que estava saindo aí do Enem, do Covid, nossa senhora, que terror. Todos os trabalhos iguais, todos no LinkedIn, você passava a timeline, tinha 20 trabalhos idênticos, não mudava nem a cor. Não mudava nem a cor, Nem a galera. cor. Nem a cor do gráfico o pessoal mudava. Era a coisa mais chata. E depois ver a período ali do Enem, todo mundo fazendo do Enem a mesma coisa. Eu sempre recomendo, pessoal, quer, quer aproveitar o trabalho do curso? Beleza, ótimo. Mas muda alguma coisa. Pega só seu estado, ou muda a cor, muda o layout, muda a interpretação do que você teve. Não faz igual as outras 50 pessoas estão fazendo. Porque vai chegar uma hora, e isso é verdade, porque eu vi recrutador falando, cara, eu não aguento mais. Inclusive, tem recrutador, eu conversando não lembro se foi no LinkedIn ou foi no Instagram, mas eu conversando com um recrutador, ele falou assim, Gabriel, eu não aguento mais receber trabalhos idênticos para analisar portfólio. Eu tô com uma vaga aberta, o pessoal fez um bootcamp e tal, e os trabalhos tudo igual, tudo igual. Eu não aguento mais. Então, são nesses pequenos detalhes que o pessoal subestima, esses pequenos detalhezinhos. Cara, eu sempre falo, faz o arroz com feijão bem feito, faz o básico bem feito, que vai dar bom. O mercado está exigente, muito. Principalmente para junho agora, com a questão da economia mais em declínio, tá muito exigente? Tá. Mas se você fizer o básico ali, o arroz com feijão bem feito, vai dar bom. Uma hora dá certo. O pessoal não precisa ter agonia, não. Eu acho que esse ponto é muito bom você ter falado, né? Porque eu mesmo sugiro às pessoas fazerem portfólio, se você não sabe, vê o do coleguinha, tenta reproduzir, mas é importante você ter a sua individualidade ali também. Eu já ia até te perguntar, a próxima pergunta seria: o que que você falaria para as pessoas que querem trabalhar com os dados, mas com dados, eu acho que você já deu uma resposta muito boa, né? Que é focar no seu portfólio. Não faça igual todo mundo. Faça, eu acrescentaria, né? Faça para treinar, até para você. De repente, você pega um portfólio de uma pessoa muito boa, um profissional, e aí você reproduzindo, você está aprendendo, né? E não é copiar, é reproduzir para o seu próprio aprendizado. É igual quando você está resolvendo uma questão. E aí você pega Sim. dados do seu interesse, com o seu entendimento do assunto, né? Você gosta de esporte, você gosta de futebol? Pegue dados do futebol, isso já faz uma análise aí com o seu entendimento de futebol. Então já fica essa dica aí. Agora eu só queria abrir um parênteses que você falou sobre o pessoal que joga o portfólio, pede a curtida. Só quero deixar claro aqui para quem me acompanha, para continuar curtindo e compartilhando o meu material, sim, viu? Porque eu quero que atinja mais pessoas que queiram aprender estatística. Só para deixar claro. Mas a gente é outro caso, né? Igual eu falei esses dias lá no Instagram. Cara, eu fiz um trabalho do futebol, fazendo uns testes de correlação de estrangeiros e tal, que eu comecei um ano atrás e não terminei até hoje. Mas a diferença é que eu sou um profissional com quase 10 anos de mercado, não estou precisando chamar a atenção do mercado, eu faço por hobby. Então a galera que está começando, você está fazendo porque você precisa, né? E eu faço simplesmente por diversão e para compartilhar com o pessoal. Mas a gente não, a gente tem que fazer, assim, vai, curte aí, compartilha, tal, bonitinho, comenta, dá engajamento. A galera tem que aprender que tem que dar engajamento pra gente também.
Até porque, principalmente no LinkedIn, ao você engajar, você sobe ali, aparece na sua timeline que você está engajando, mostra para um possível recrutador o tipo de conteúdo que você está acompanhando, principalmente se você fizer um comentário esperto, né? Você usar ao seu favor, em vez de ser um comentário assim, gostei, claro, não estou reclamando, amo comentários de gostei, obrigada, ajudou. Mas se você puder, de repente, complementar, muita gente faz isso. A pessoa deixa um complemento, aparece na timeline dela. Olha só, você está ali. Você, de repente, não está criando conteúdo, mas você está ali colaborando para os Sim. outros também, né? É, É por isso que eu recomendo o pessoal a fazer coisas no LinkedIn. Pode fazer ali no Medium, um blog pessoal e tal, mas sempre recompartilhar no LinkedIn. O Instagram é mais pra gente mesmo que já tá no mercado, a gente tá se aventurando nessa parte de marketing, de compartilhamento de conteúdo, mas para quem quer chamar a atenção de recrutadores e empresas, tem que ser o LinkedIn. Você pode colocar num lugar e depois tem que recompartilhar no LinkedIn, porque o Instagram é rede social de lifestyle, né? Basicamente. Querendo ou não, é uma rede social de lifestyle. Você, por exemplo, faz história ali, dando aula, mostrando a faculdade e tal. Eu coloco, às vezes, story na academia dos meus filhos, coisas totalmente aleatórias. O LinkedIn não, o LinkedIn é justamente para isso, você compartilhar seus trabalhos, você compartilhar seus conhecimentos técnicos que vai agregar na sua área e para chamar a atenção. Então, eu sempre recomendo a galera, vai fazer algum trabalho? Compartilha no LinkedIn. Compartilha no LinkedIn que por enquanto, essa é o que funciona, né? Basicamente. Gabriel, dada a nossa conversa aqui, eu acho que você tem que abrir uma empresa de recrutamento, viu? Conversa com muitos recrutadores, você sabe o que o mercado está precisando, você sabe o que o pessoal está se preparando, né? Ou pelo menos deveria. E você, só por conversar, por ter esse interesse, você deveria abrir uma empresa. Pronto. Essa é a minha conclusão da nossa conversa. A gente E está se pagando bem, eu abro. Quem sabe, né? Conhecimento você tem, e interesse, pelo visto. A gente está se encaminhando para o final do nosso papo aqui. Eu queria agora que você deixasse as suas sugestões, um livro que você gosta muito ou que te inspira, e uma pessoa ou um canal que você gosta bastante também. Olha, livro, eu ia recomendar um monte. Abrindo parênteses rapidamente, eu não lia livros técnicos. Eu detestava ler livros técnicos. No máximo, era blogzinho na internet, artigo científico, no máximo ali, tudo na internet. Eu gostava de ler muito coisas aleatórias. Filosofia, história, ah, coisas assim totalmente aleatórias mesmo. Biografias eu gostava bastante também. E aí esse ano eu me propus a ler alguns livros técnicos. Inclusive eu peguei alguns até do seu recomendação sua do Clube do Livro, né? Que eu vou até colocar aqui. Que eu deixo aqui na minha mesa, porque eu sempre dou uma consultada. Esse aqui, né? Não tem como descartar, Número como mentir com um, estatística. como mentir com estatística. E o Todo Mundo Mente. Gostou? Nossa, todo marcado aqui, ó. Todo marcado. É muito E bom com esse livro, né? um monte de anotação para fazer um monte de postagem também ali. Eu já fiz um monte de post no Instagram, por isso que ele ficou aqui do meu lado. Porque eu pensei em alguma coisa, falei, cara, acho que eu li isso daqui num desses dois livros. Deixa eu pegar a referência aqui para produzir alguma coisa. Agora, esse Todo Mundo Mente, eu gostei até mais do que o. Vamos falar mais, ficou igual. Só que a diferença do Todo Mundo Mente, ele abriu muito a minha visão de cientista de dados, não é só machine learning. Que o cientista de dados, ele tem que fazer ciência mesmo. E atrás de respostas para as perguntas. Como? Pode ser com estatística básica e descritiva, pode ser ali com teste de hipótese básico, ou coisas mais complexas. A questão é de ir atrás desses dados para responder. Além das coisas assim cabulosas que tem ali, né? Que o pessoal coloca no Google, umas coisas assim sinistras ali, tem umas coisas muito pesadas, até eu considero pesadas ali. Eu fiquei até mal com algumas coisas que tem ali. Mas mudou muito a minha visão de, de perfil de cientista de dados, né? De entender o que é realmente ciência de dados. Como mexer com estatística, cara, ali foi questão de tipo, putz, as coisas que a mídia faz hoje
faziam há 50 anos atrás. Não é novidade, né? Foi escrito há 69 anos, é doido isso, né? Quase É 70. quase Parece que foi escrito ontem, o pessoal ainda usa das mesmas estratégias. exatamente foi a coisa que eu fiz assim, bicho, que eu vi as besteiras, né, que eles colocam na mídia, na TV, nos jornais e tal. Aí eu comecei a ler esse livro, eu falei, meu Deus, Já eu não tinha. preciso. Já tinha isso, quando não tinha nem televisão, não existia televisão direito, já faziam isso daí. Pra que eu vou ficar me estressando? Deixa eu pegar então o que eu conhecimento aqui e deixa eu compartilhar. Então, de livro, eu recomendo esses dois, principalmente para quem está começando. Principalmente para quem está começando. Lembrando que são livros não necessariamente técnicos, né? Não são livros com fórmulas, é realmente história e aprendizado É. conceitual. O de estatística, como mexi com estatística, eu até fiz um post um tempo atrás desse no Instagram, falando quando o pessoal deve começar a ler, porque ele usa o conceito de média, de erro, desvio padrão. Eu acho legal a pessoa saber pelo menos o que é isso, para não ficar boiando totalmente. Eu até fiz um post falando assim, cara, aprende a estatística descritiva básica ali, o arroz com feijão básico ali, para você saber, quando você for ler, você saber o que ele está querendo dizer. Ele faz a comparação, né, de média com mediano, o pessoal usa errado, quando deveria ser a mediana em vez de média. Então, se a pessoa não souber esses conceitos, ela fica meio que boiando. Então, eu recomendo ao pessoal a saber um pouco, pelo menos um pouco disso, para ler esse livro. Agora, como todo mundo mente, não tem nada a ver com. Nada a ver, não, mas é muito pouco coisa técnica, né? Que aí fala assim, cara, eu vou procurar tal assunto no Google. Aí ele vai lá, começa a caçar no Google e acha. Aí começa a fazer todo a conclusão dele. E não tem do tipo, eu usei a mediana, usei a média, usei regressão. Não, simplesmente ele foi no Google, pesquisou tal assunto e ele viu dos próprios gráficos do Google ali de tendência, a série temporal, que era mentira o que as pessoas tinham respondido. O que o levantamento de um exemplo, né, de violência contra criança não fazia sentido, os dados oficiais não faziam sentido com os dados que tinham no Google. Então, bem cru mesmo, né? Bem leigo, a linguagem é bem leiga. Por isso que eu recomendo ele primeiro do que o outro. Eu gostei bastante deles. Nossa senhora. E eu tô lendo outro, que eu não tô com ele aqui, mas já fica de dica também. A última. Ultra Aprendizado, que é um livro ali do Scott, Young Scott, se eu não me engano, Scott alguma coisa, recente, e ele mostra algumas técnicas ali, sabe aqueles livros ali, aprenda a programar em 30 dias? É meio que nesse sentido, mas não em 30 dias. Ele mostra ali algumas coisas para você aumentar seu foco, aumentar a eficiência e eficácia dos seus estudos e como você pode fazer para aprender em um período menor, né? Não ficar ali estudando 2, 3 anos alguma coisa, mas ficar ali alguns poucos meses estudando e que você consegue ter um resultado real mesmo, né, do que você estudou. Então eu recomendo esses três livros aí, esses dois primeiros e o outro ali também como plus. Ultra aprendizado, quem quiser pesquisar aí depois. E uma pessoa e um canal ou um canal inspiração. Eu não tenho, de verdade. Às vezes eu participo desse processo seletivo, vem essas perguntas assim: quem te inspira? Daqui você vai fazer 5 anos. Eu sou muito ruim para isso. Mas alguns canais que eu gosto, tá? Que eu acho que é produtivo tecnicamente para nossa área. O Mas é seu, isso né? mesmo. Ó, obrigada. É isso mesmo. Eu Os, são canais que você goste, né? Que pode inspirar o pessoal também. é, foi o seu e do Statidados, do Thiago, que eu vi ali a aplicação mais real da estatística, mesmo sem muita fórmula e tal, coisa mais prática. Então, esses dois. E mais para ciência de dados, eu gosto que não é brasileiro. É o StatQuest. Uhum. StatQuest, que é um do YouTube. E aí tem alguns outros sites, o KDD, o Mastery Machine Learning, que são bem pesados mesmo. Mastery Machine Learning, ele mostra fórmula mesmo ali de como fazer o algoritmo e tal. É punk, mas é muito bom tecnicamente. Então, esses aí, eu acho que com esses daí o pessoal já dá para ir bem longe nos estudos. Excelente. E agora é a hora do jabá. Convide o pessoal para acompanhar o seu conteúdo, te acompanhar nas redes sociais.
Então, como eu falei, né, eu não gostava de rede social, então minhas redes sociais são um pouco zoneadas. Então, no Instagram é arroba info de informação, info underline dados. Lá eu mostro o dia a dia, compartilho material técnico, soft skills, bato papo com o pessoal. A gente fala de futebol, meu fogão ali, líder, campeão quase do brasileiro. A gente fala sobre um pouco de tudo. YouTube tem algumas coisas, mas é pelo meu nome, o meu YouTube, Gabriel Lima Gomes, e o LinkedIn também. Coloco algumas coisas lá mais técnicas, mais sérias, né? No LinkedIn também é Gabriel Lima Gomes. E aproveitando esse jabá, não sei se você vai assistir ou escutar o período, mas já fique por dentro que eu vou lançar um curso de Python para analistas e cientistas de dados do zero. Então, que foi uma das coisas que a gente conversou aqui durante o podcast, que eu percebi que a galera tá com uma base muito fraca, base assim de lógica de programação. Não sabe o que é função, como funciona uma função, na verdade, sabe o que é, mas não sabe como é que funciona. Não sabe explicar como funciona um if-else, que a gente usa o tempo inteiro em SQL, atribuição, essas coisas básicas mesmo de lógica de programação. Aí eu resolvi, falei assim, cara, não dá. Alguém não tá fazendo o arroz com feijão por aí, então eu vou fazer. Aí eu comecei ali do zero, print Hello World. Galera, essa aqui é o seu primeiro código, print Hello World, que eu sinto falta na parte de ciência de dados, que ciência de dados é programação também, viu, pessoal? Não se iluda, não, é programação também, tá? Não só, mas também. Então a gente vai começar ali do print Hello World e vai indo, até desenvolver uma análise de dados, umas análises básicas ali de descritivas de dados reais do nosso governo aí, dados sobre preços de combustíveis que está na vida de todo mundo, né? Gás e gasolina e álcool. E qual é a previsão do lançamento do curso, para o pessoal já ficar ligado? A Ainda não. previsão. A eu equipe tá complicada com os prazos. Era para ter sido em julho, era para ter sido um negócio desse tamanho. Quando eu comecei a gravar, ficou desse tamanho. Tem um módulo que tem 40 aulas já. Era para ser algo de 10 horas, já tem 40 aulas. Mas a princípio, esse mês de setembro, tá? Deus queira, comecei a subir ali a estrutura na plataforma, vai ficar bonitinho. Então, eu pretendo até a segunda quinzena de setembro, se não, mais tarde, até final de setembro. Então, se você Então, gente, escutou enquanto o antes. Gabriel conversa com o time, conversa com a equipe para resolver ali a melhor data, acompanhem, ele produz bastante conteúdo, ele tem vários posts bem legais. Se você realmente né, prestar atenção tipo, estudar o post, tem muita coisa legal ali. E enquanto a gente aguarda aí o lançamento desse curso gigante. Gabriel, gostaria de agradecer pela sua participação. Achei muito legal vários pontos que você trouxe aqui em relação ao mercado atual, né, na busca de um cientista, em relação a salários, até aquelas polêmicas que a gente acaba abordando por aqui. Muito obrigada pela sua participação no Statisticast. Eu que agradeço. Pessoal, precisando, estou lá disponível no Instagram, no LinkedIn. Pode chamar aqui no que eu puder ajudar, obviamente, eu ajudarei. Obrigado, professora, e até mais, galera. Tchauzinho.